Bom dia, Lines maravilhosas. Bom dia. Mais uma segunda-feira aqui, conectadas ao vivo com vocês, com muita alegria, com muita energia, e mais um dia para entregar tudo que a gente tem, né? Então, gratidão. Queria estar agradecendo a vocês aqui por estarem aqui, né? Mais uma segunda-feira, 9 da manhã. Lembra que todas as segundas, às 9 da manhã, temos encontro aqui ao vivo. Gente, o encontro ao vivo, ele é tão... A energia e o poder é tão grandioso que vocês precisam estar aqui. Então, mande o link, peçam para as amigas entrarem no grupo. É tão poderoso, né? Que a gente... Eu olho aqui, caramba, temos doze mulheres apenas no nosso grupo com 300 mulheres. Então, é poderosíssimo da gente estar aqui. Vai ficar gravado. Quem não conseguir assistir de jeito nenhum, vá depois no nosso canal For Lions no YouTube e conecte lá o dia, né, do nosso devocional, mas é importantíssimo que você esteja aqui, porque aqui flui rios de água viva, né? Então tem o poder aqui, tem algo assim bem poderoso aqui, tem uma unção poderosa, digo, arrisco dizer que tem uma unção poderosa aqui da gente, porque a gente se conecta, a gente está super, se doa muito com relação, e está se doando muito com relação a esse projeto. Bom dia, Sá. Bom dia, Jana. Achei que você não estaria aí hoje. Você falou que ia chegar hoje, né? Olha, a Jana não vai estar. Acabei de chegar. Que bom, que bom, que bom. Renata, bom dia. Fran, gostei de ver hoje, hein? Cadê o devocional? Isso aí, vamos embora. É isso aí. Ó. Oi, lindona. Vamos começar então? Então, falando um pouquinho do... Sara, pode compartilhar, por favor, a nossa tela? Então, mais um dia do nosso Devocional for Liners. As quatro leoas que estão aqui reunidas hoje, Sabrina, Carla, Janaína e Renata, que estamos preparando esse devocional tão especial para vocês, que fala um pouquinho dos nossos momentos de vida, fala um pouquinho da nossa vida. Eu começo esse devocional falando um pouco de me descobrindo em Cristo, a minha experiência, né, com Cristo, com Deus. Depois vem a Sabrina falando de corpo, alma e espírito, trazendo toda a perícia dela nesse assunto. A Renata vem em sequência falando de modelando Jesus e a e a peraí, gente. E a Janaína vem logo depois falando de fé e graça. E nós estamos nos revezando a cada segunda-feira, uma de nós está presente e fala sobre o nosso tema, né? Hoje é o meu dia 5 e é o dia 17 do nosso devocional, tá? São 40 dias. Cada mulher, cada uma de nós vai falar 10 dias. Então, hoje é o meu dia 5. Eu comecei com o meu capítulo 1 falando de decisões que mudam o destino. No dia 2 eu falei debutando com os gigantes. No dia 3 eu falei sobre novos começos. No dia 4 eu falei sobre desenvolvendo a minha fé. E hoje, um dia muito especial para mim, eu vou falar do poder do perdão. Então, eu estou construindo aqui algo com vocês bem grandioso, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Que é desenvolvendo esse perdão, é falar do poder do perdão. Sá, pode passar. Pode passar. Eu sou Carla Campos, para quem não me conhece, sou filha amada do pai, filha amada do João e da Cátia, esposa do Zé, mãe da Ju e do Rafa e uma Lioness. Empresária, CEO da Caju Road, especializada em franquias de alimentação. E eu sempre falo isso, né? E hoje, antes de começar o devocional, eu também sempre oro por isso, que eu possa inspirar e me aproximar cada vez mais do Pai, mas que eu possa também levar com a minha voz, com a minha história, alguma palavra, alguma mudança na vida de vocês, né? Para que vocês possam também acessar os milagres que eu venho acessando e assumir o seu papel no reino também. E assumir o seu papel de mulher empreendedora, seu papel no reino, seu papel de mulher empresária, segundo o seu propósito, assim como o meu, assim como eu venho acessando. Que eu possa ser inspiração para vocês. A música, o louvor de hoje, né? Santo Espírito, eu amo esse louvor, porque fala muito sobre o dia de hoje, né? Quando ele fala que vem inundar e vem encher esse lugar, desejo de todo o meu coração, vem inundar com a sua glória, né? A glória é o reflexo da perfeição de Deus, né? Então, quando a gente se sente inundado pela glória de Deus,
a gente fica pleno, a gente se sente pleno, né? Traz uma plenitude. E aí ele tem um embate nesse assunto de hoje do perdão, né? Então, quando você está inundado pelo Espírito Santo, não tem espaço para o não perdão, mas isso a gente vai falar mais para frente. Pode passar, Sá. O versículo de hoje, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. E aí eu vou começar o texto de hoje, o poder do perdão, né? Meu dia 5. Vamos lá. Era setembro de 2016. Um amigo franqueado do Spoleto veio me procurar para entender um pouco mais de outra franquia do mesmo grupo, o Cone. Quando analisei um negócio, me interessei em ser sócia investidora dele. Mas de prontidão tive uma negativa por parte dele. Ele não queria sócios, pois nunca teve boas experiências com sociedade. Mas as minhas fortalezas são persistência e resiliência, e depois de muito insistir, ele acabou aceitando. Nos tornamos então sócios e amigos confidentes. Ele foi fundamental no processo que eu estava vivendo com o meu pai. Alguns meses passaram e vi que estava completamente apaixonada por ele. Mesmo ainda sem ter nada, lembro de um dia eu esperando meu pai para me buscar, para eu ir na quimioterapia com ele, e ele falou assim: Zé, estou, em- estou indo e vou pegá-lo emprestado e já devolvo. Não sabia para onde olhava. Lembro de falar: pai, que brincadeira é essa? E ri. Mas ali ele já sabia e já abençoava a nossa relação. Em menos de um mês já estávamos namorando. A doença do meu pai vinha se agravando e voltei a questionar a existência de Deus. E cada vez mais me desconectava dele e da minha fé. Lembro um dia, em uma consulta, que meu pai saiu de lá arrasado, pois a médica falou que o tratamento não estava fazendo efeito e iria parar com o tratamento. Ele veio no carro chorando, igual uma criança. Nunca tinha visto meu pai chorar. Me senti tão impotente, sem saber o que fazer e sabendo apenas que não tinha mais o tempo a nosso favor. Tentei de tudo. Fui no melhor especialista do Brasil nesse tipo de câncer. Tentamos cirurgia espiritual, tentamos rever a alimentação, mas os planos de Deus eram outros. E eu não queria aceitar de jeito nenhum. Até que um dia, após um novo exame, eu liguei para a médica para saber dos resultados. Ela apenas me falou: curta ao máximo o seu pai. A doença avançou para diversos órgãos. Não temos mais o que fazer. Uma nova sensação de impotência e raiva se instalava em mim. Mas naquele momento decidi seguir um conselho da médica e aproveitar ao máximo o tempo que eu ainda tinha com ele nessa vida. Lembro que fomos para Gramado, eu, ele e a Juju, uma viagem inesquecível. Apesar dele bem debilitado, aproveitamos ao máximo todo o tempo. Alguns meses depois fomos para um sítio que ele tinha em Minas Gerais e que ele amava ir. Foi quando oficializei meu namoro com o Zé. Foram dias maravilhosos. Aos poucos fui entendendo que não tinha mais o controle e que a única coisa que tinha era o resto de tempo para estar junto dele. Em junho desse mesmo ano, ele foi para os braços do pai e descansou. Sinto saudades até hoje, mas entendi naquele momento que Deus tinha para mim. Precisava liberar a mágoa e o perdão para que pudesse viver uma vida leve e plena. 2 meses depois, dia 8 de agosto, aniversário da Juju de 6 anos, minha mãe veio de Minas Gerais e conheceu a neta pessoalmente pela primeira vez. Deus é tão perfeito que minha filha não fez nenhuma pergunta, apenas a chamou de vó e começou a brincar como se fosse uma continuação de algo que já vivia com ela. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Hoje, vivemos uma relação reconstruída, com dias felizes, quando estamos juntas. É pela graça que voltei a amar e deixei fluir rios de água viva no meu interior. Liberei todas as más águas. Perdão vem do grego perdoare, dar-se por completo. Eu vivi ao longo desses anos com o sentimento de estar faltando algo em mim. O que faltava era o que eu estava contendo e precisava liberar. Liberar o perdão não é fácil, mas é algo tão libertador. Quando eu entendi que faltava isso para me levar para um outro nível de relacionamento e maturidade, tudo ficou mais fácil. Pela fé, eu entendi que o perdão pleno é vencer o mal com o bem
É deixar o Espírito Santo habitar em mim de forma leve e plena, através das palavras, gestos e ações. É decidir viver a graça e não a amargura. É viver em paz no amor, na oração e na fé. É deixar que o amor que Deus derramou sobre mim flua. Eu decidi perdoar da mesma forma que fui plenamente perdoada. Então, o texto de hoje fala de uma época da minha vida que foi muito desafiadora, né? Uma época que eu perdi meu pai, e aí uma época que eu também não falava com a minha mãe, praticamente 20 anos sem falar com ela. E aí eu fui perdendo as coisas, né? A sensação que eu tinha que Deus estava tirando tudo de mim, né? Veio o Zé para me trazer alegria nessa época. E o Zé, assim, ele veio me equilibrar muito, sabe? Eu era igual um trator, né, no ramo dos negócios e querendo abrir mais e mais e mais unidades. Era média de uma unidade por ano. E eu ia assim, bons negócios, quero escutar, vamos embora. E eu ia assim, porque eu não queria mais passar por aquela escassez que eu tinha vivido, por toda aquela pobreza, toda aquela falta de dinheiro. E ali eu me fechei e falei, eu não quero nunca mais passar por isso. Então, o meu mindset foi trabalhar, 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 trabalhar. Virei um workaholic. Quando veio a doença, né, que é algo que você não tem controle, e hoje, até hoje na minha vida, quando eu não tenho controle de algo, é algo que me incomoda muito, né? Uma dominante nível hard, acima de 90%. Quando você tem algo que você não tem o controle, você quer dominar, você quer controlar. Eu lembro que eu falei, não, impossível, impossível não ter cura. Não, quem é o melhor médico? Quem é o melhor médico? Eu fui no médico que atendeu o presidente da República lá em São Paulo, conversei com ele, ele falou para mim, Carla, pelos exames, assim, eu não sei como seu pai está vivo, porque é um exame que, assim, está muito ruim, né? Então, assim, é uma graça, é uma benção ele estar vivo. Eu falei, não, não é possível, mas não tem nada, não tem nenhuma coisa nova que a gente pode experimentar, não tem, enfim, ia começar a sair um remédio, mas assim, já não tinha tempo. E aí, mais a gente vem falando tanto de tempo aqui nas nossas lives, né? Nos nossos encontros. E o tempo realmente é o nosso bem mais precioso. A gente pode ser bilionário, mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Pode ser que você não seja nem bilionário, nem milionário, nem rico, com relação a tempo. Então, acho que o maior insight nessa época foi o ativo tempo, para mim. Saber que eu não tinha mais ele, sabe, a meu favor. E que eu tinha que estar todos os minutos, todos os segundos. E eu lembro que eu ia em 100% das consultas, eu que acompanhava ele. Nesse dia que ele veio chorando, foi um dia, gente, foi um dia tão difícil. Ele chorava assim de soluçar. Não é um, tô emocionada, era um choro de soluçar. E eu olhava e eu me sentia tão impotente. Falei, eu não tinha, não saía nenhuma palavra assim. Falei, vou falar o quê? Eu não tenho, não consigo nem falar algo, né? Acho que eu não consigo. Só que eu tinha naquele momento que eu não conseguia nem ajudá-lo com uma palavra. Eu estava tão fechada também, eu estava tão andando porque eu via apenas, não estava andando pela minha fé, né? E aí era pesado, né? Quando você anda nessa forma, é pesado. E aí, quando ele se foi para os braços do pai, na verdade, uns 6 meses antes eu tinha encontrado a minha mãe, que a gente estava fazendo umas questões de cartório, meu pai estava muito incomodado com umas questões de cartório, de bens, e aí eu falei, pai, vamos, e a minha mãe, não, eu assino, tinha que assinar alguns papéis, e aí eu encontrei com ela depois de muitos anos, para ir nesse cartório, e aí ela perguntou pela Júlia, ela sempre perguntava pela Júlia, para minha avó, né, ou para meu irmão, não para mim, e eu falei, nesse dia, eu falei, mãe, meu pai está muito debilitado, enquanto eu não consigo, enquanto ele tiver vida, eu não consigo ter um relacionamento com você, toda naquela minha ignorância, né, da palavra, né? E aí, 6 meses depois, ele veio a falecer, e aí a gente se falou, eu falei, convidei ela para vir para o aniversário da Júlia, de 6 anos, que era 2 meses depois que meu pai faleceu, exatamente 2 meses.
E ela chegou, eu lembro como se fosse hoje, ela sentou na minha sala com a Júlia, brincou, trouxe uns brinquedos para a Júlia, brincou. E, gente, a pureza da criança e a inocência, né, é algo tão lindo. E a Júlia brincou, não fez nenhuma pergunta, tipo, quem é você, né? De onde você surgiu assim, né? Surge uma avó 6 anos depois na vida da criança. E ela, como se tivesse uma continuação de alguma história que já acontecia. Então Deus é tão perfeito, né? Nisso. E, e aí, aos poucos, eu fui entendendo, com a aproximação da palavra, que o evangelho é sobre o perdão, né? Se a gente for pensar, e como que eu poderia negar o perdão se eu só estou aqui que alguém me perdoa primeiro, né? Então, olha, então aí a gente começa a entender da obra da carne, começa a entender do fruto do Espírito, entende que a obra da carne a gente tem água, tem a mágoa, tem a falta de perdão, a gente tem orgulho. E quando a gente entende do fruto do Espírito, que é o perdão pleno, né? E aí eu fiquei me questionando, depois eu falei, nossa, como que ao longo de todos esses anos, né, 20 anos se passaram, né? A gente fica pensando, né, caramba, por quê que eu fiquei com essa mágoa durante 20 anos, né? E aí hoje eu olho, o que importa agora, vamos olhar para frente e vamos entender. Hoje eu sou assim, plenamente resolvida com isso. Por quê? Porque se você está 100% em Deus, você perdoa. Se você está 100% em Deus, o perdão ele é leve, né? E aí, a nosso relacionamento hoje é maravilhoso. Ela chega aqui, sabe? Eu faço questão de honrar ela como mãe. Faço questão de fazer coisas que ela gosta, de fazer uma comidinha que ela gosta, faço questão sempre de estar chamando ela. E isso é muito rico, né? Isso é muito rico, porque você com certeza, cada um tem aqui alguém que de repente tem algum fato, né, com alguém, pode não ser tão próximo quanto um pai e uma mãe, mas a gente precisa sempre estar liberando o perdão com relação a alguma coisa, né? E, e eu posso dizer que 20 anos depois foi um divisor de águas na minha plenitude, né? Porque a gente guarda essa mágoa no nosso interior, né? A pessoa não está nem aí, a pessoa não sabe dos seus sentimentos internos, né? E para a pessoa é mais leve isso. Mas quando você se permite plenamente perdoar, né? Não falar da boca para fora, mas perdoar verdadeiramente, é, o fardo, veio vendo aquele versículo, meu jugo meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vem exatamente esse versículo na minha cabeça. É essa a sensação que eu tenho hoje, né? Depois de alguns anos que eu liberei esse perdão. Falar para você que foi fácil, foi mais difícil segurar a mágoa durante os 20 anos do que o perdoar. Foi mais difícil segurar essa mágoa durante 20 anos, a mágoa de não querer comemorar o Natal, a mágoa de não querer comemorar o aniversário. É, e aí, é, quando a gente perdoa, essa mágoa vai embora, né? O rio realmente flui. Então, acho que era esse insight maior que eu queria deixar para vocês hoje, sobre o perdão. Permita-se, né, perdoar. Permita-se, entenda se você está 100% em Deus, isso se torna fácil, você perdoa. E eu queria convidar as minhas amigas aqui para contribuir aí com esse nosso tema de hoje. Carlinha, posso falar algo que eu assisti na aula agora, essa semana, da BSSM, que Bill Johnson falou muito sobre perdão. E aí ele contou uma história, né? Eu queria compartilhar com vocês porque me fez refletir muito. Ele contou uma história de um casal que vivia vários conflitos e estavam ali prontos para se separar. Ele não entrou em detalhes, então eu não sei se teve traição, enfim. E
que numa consulta com o Bill, né, pedindo ajuda dele como pastor, né, é, perguntou, né, o que deveria fazer e ele falou muito sobre o perdão. E aí um vira para o outro depois e fala assim, não, mas eu já perdoei. Se eu não tivesse perdoado, a gente já tinha separado. Aí o Bill fala assim para eles, para os dois, para o casal: ah, vocês se perdoaram? Aí eles, sim, sim, sim. Só que o Bill sentia que tinha ali uma certa rispidez, que existia ainda, né, um certo tom de voz que não condizia com a palavra perdão. E aí ele falou o seguinte para o casal: falou assim, tá bom, me mostra as evidências. E aí os dois falaram assim: como assim evidência? Ele, sim. E aí ele foi falando, explicando que todo perdão ele tem que ter ação, que o perdão não basta ser de boca para fora, eu te perdoei, mas como que você demonstra esse perdão? Então que todo perdão ele deve ser deve ser continuado através de ações. Você tem que demonstrar esse perdão. E aí o casal ficou meio sem saber o que responder. Bill Johnson falou o seguinte: faz o seguinte. Voltem para casa. Semana que vem a gente se encontra de novo. Vocês tragam as evidências do perdão. Passou-se a semana, eles voltaram lá. E aí Bill perguntou: e aí, cadê as evidências? E a mulher continuou sem saber o que dizer, né? Não, mas já disse que eu já perdoei, eu já disse que eu já perdoei, e o Bill, tá bom, quais foram as evidências? E ela não soube responder. Quando ele perguntou para o marido, e você perdoou? Marido, perdoei. Quais foram as evidências? Aí o marido começou a pontuar: olha, na segunda-feira eu acordei de manhã e eu preparei o café dela. Na terça-feira eu mandei uma mensagem dizendo que a amava. Então ele foi mostrando em pequenos gestos como que aquele perdão genuíno e verdadeiro, ele foi se materializando nas ações do dia a dia. Gente, eu achei aquilo tão sensacional, porque muita gente fala que perdoa o outro, mas isso não é traduzido em ações, sabe? Então eu achei tão interessante aquela história porque me fez refletir muito. E na hora que eu estava refletindo sobre isso, me veio também como, né, como a história um pouco a história da Carla, tudo que eu passei pelo meu pai, né? E aí meu pai já é falecido e aí eu fiquei pensando como que se demonstra, né, o perdão de alguém que já não está mais aqui. E aí eu comecei a perceber que uma das formas que eu poderia demonstrar esse perdão verdadeiro e genuíno é quando eu falar do meu pai, eu falar muito mais do que ele tinha de bom, do que evidenciar o que ele tinha de ruim, sabe? E isso eu acho que traz essa leveza que a Carlinha falou tanto no coração. Porque quando você fala de alguém mostrando os defeitos, acaba que você talvez esse perdão seja algo ainda de boca para fora, né? Agora, quando você fala de alguém que te machucou muito, mas você fala querendo honrar e evidenciar o que era, o que tinha de bom. Gente, todo mundo tem coisas boas e tem coisas ruins. Né? Eu creio nisso. Então, quando você passa a enxergar alguém que te feriu, que te machucou, e começa a falar sobre o que ele fez de bom, né? E a Renata está aqui, ela sabe de algumas histórias com meu pai, porque a Rê foi minha coach, e eu tenho muitas lembranças boas. E eu falei assim, cara, eu decido falar muito mais bem do meu pai do que mal dele, sabe? Eu acho que isso é liberar esse perdão de forma genuína, né? No caso do meu pai, porque ele não está mais aqui para eu poder mostrar em atos e atitudes, né? Como a Carlinha fez, convidando a mãe para estar presente, preparando a comida que ela mais gosta. Isso é demonstração de perdão. Não é só de boca para fora, porque ela podia ter falado, mãe, eu te perdoo, tá bom, você pode vir na minha casa e ok. E a mãe dela pode chegar na casa dela e ela meio que, né, ser fria, ser ríspida, tipo, deixar de lado. E não. Ela cuida da mãe dela, ela demonstra esse perdão através dos atos e das atitudes dela, né? Preparando a comidinha gostosa, tendo um tempo de qualidade, sentando junto e conversando olho no olho. Então, assim, o que a Carlinha trouxe para hoje para gente me fez na hora associar a história do Bill Johnson. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que isso é o verdadeiro perdão genuíno. Perdoar de boca para fora
muitas vezes pode ser o primeiro passo, e eu acredito que seja o primeiro passo, porque eu também já aprendi isso na BSSM, que o perdão é decisão. Você não precisa esperar sentir perdão por alguém para perdoar. Primeiro você decide perdoar. Então, o primeiro passo do perdão é uma decisão. E no início vai ser de boca para fora, né? Porque você tá machucada, tá dolorida, então você simplesmente toma a decisão de perdoar. E depois pede para o Espírito Santo ir transformando o seu coração e que você possa traduzir esse perdão em ação, né? Então, eu acho que foram duas aulas muito fortes, né? O Bill Johnson fala muito sobre perdão, fala muito sobre paternidade, e eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigada, Sá. Rejana? A Rê, acho que se desconectou aqui. Então deixa eu falar. É, Oi, pessoal. Então, estou aqui escutando a história da Carla cada dia que ela conta mais um episódio, né? Como é que foi que ela conheceu o Zé e tinha a fase terminal do pai dela e a chegada da mãe. Você vai entendendo todo um processo de Deus mesmo, né? Como se as peças no final elas fossem se encaixando. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo de forma aleatória, mas elas não estão. Deus está no controle de tudo, né? Não tem uma folhinha que cai, um fiozinho que cai da nossa cabeça que ele não sabe que vai cair. Ele sabe tudo que tem para acontecer na nossa vida. E sobre perdão especificamente, o que eu queria contribuir é que perdão é uma decisão, né? É uma decisão, não é assim, eu quero sentir o perdão. Não, eu decido perdoar. Eu decido não levar, não ficar arrastando essa corrente comigo. Por quê? Porque, como a Carlinha falou, foi muito mais difícil manter o não perdão 20 anos do que perdoar. Porque você fica leal àquele não perdão e sentindo dor. Porque você está completamente acorrentado às expectativas que quem criou foi você, né? A gente, quando não perdoa alguém, e lógico que isso está diretamente ligado a um emocional que a gente tem de envolvimento com a pessoa, porque se fosse alguém que a gente não tivesse nenhum envolvimento emocional, a gente não precisaria perdoar, porque a gente não ligaria, a pessoa não conseguiria nos magoar, né? Então, por que que a gente precisa liberar o perdão? Porque é alguém que a gente criou expectativas baseadas nas nossas emoções e diante das nossas expectativas que não foram supridas de alguma forma, a gente entra em estado de não perdão. E às vezes por coisas muito menores. É lógico que teve toda uma carga, uma questão na história da Carla, mas quantas coisas no dia a dia, né? Às vezes até mais simples que acontecem com a gente, trazendo mais para o nosso dia a dia. Lógico, tem as questões familiares, às vezes de sociedade, às vezes de trabalho. Olha, eu poderia dar N exemplos aqui de coisas assim que eu carreguei por tempo e quem sofria era eu. Por exemplo, vou dar um exemplo de trabalhista, de empresa, de você ajudar um funcionário, ele perder tudo, você ajudar a comprar tudo, ele sair da sua empresa e te botar na justiça. Eu até alopecia eu tive na minha cabeça de tanta raiva que eu senti da pessoa. Mas aí quem que sofreu com tudo isso? Eu mesma, entende? Isso é um estado de não perdão. E nem era uma pessoa assim, da minha família, mas era uma pessoa que eu criei uma expectativa no sentido, poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, por que que essa pessoa está fazendo isso? Porque eu criei uma expectativa em razão do que eu tinha dado e achava que não merecia estar recebendo aquilo. Então a gente precisa começar a olhar a vida de uma perspectiva de menos expectativa sobre o outro, porque isso ajuda a gente a não entrar nesse estado de não perdão, uma expectativa não correspondida e a gente entrar num estado de mágoa, né, de ofensa. É lógico que quando é um familiar é mais difícil dessa forma, porque não tem jeito, a gente está emocionalmente envolvido com aquela pessoa. Então a gente cria mesmo expectativas. E aí, quando elas não são supridas, a gente entra nesse lugar.
Então, assim, traga também para o dia a dia as coisas cotidianas que às vezes alguém não faz, alguém não fez do jeito que você queria, é, e decidam todo dia, o tempo todo, perdoar. Por quê? Porque a Carlinha já falou, a gente é plenamente perdoado, a gente está aqui com a salvação porque alguém decidiu perdoar a gente. Deus, para se relacionar conosco, deu o próprio filho dele. E o próprio filho dele decidiu se tornar carne para comprar o nosso perdão. Porque a gente não seria capaz de fazer isso sozinho. Então, perdoar é decisão. E é decisão diária. E a outra coisa que eu queria associar à expectativa é o julgamento. Muitas vezes a gente cria expectativas nos filhos, nos pais, nas relações conjugais, enfim, nas relações dos sócios, e a gente passa a ocupar alguns lugares de julgamento. E é nesse lugar que a gente vira juiz e julga o outro, também que a gente escolhe não perdoar. Toda vez que você não perdoa alguém, você está na cadeira do juiz. Porque você não sabe a verdade da pessoa, ou você não contemplou que a verdade daquela pessoa também existe. Que de alguma forma aquela outra verdade, ela também tem seu lugar. Então, toda vez que você acha que você precisa perdoar alguém, você também está num lugar de juízo, dizendo, apontando o dedo, ei, você errou. Mas quantas vezes a gente não é o errado, né? Então, a gente precisa deixar um pouco mais essa cadeira do juiz. Eu venho conversando com muitas pessoas, assim, falando até de batismo, sabe? É, aconteceu um episódio comigo há pouco tempo sobre batismo, sobre pessoas que as pessoas sabiam que estavam em pecado, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E perguntou se a pessoa se arrependia. E aí a pessoa não se arrependia daquilo porque se tratava de uma coisa de sexualidade. A outra pessoa então acha que ela não deve se batizar. E eu falei, mas quem é o juiz? Por que que a gente não deixa Jesus ser o juiz dessas pessoas? E faz só o nosso trabalho enquanto igreja e enquanto irmão? Porque enquanto irmão, eu não estou aqui para julgar e nem ser o juiz do meu irmão. Se ele está pecando, deixa o Espírito Santo atuar dentro dele, deixa o Espírito Santo mudar aquela percepção dele do pecado. Agora, eu, como um ser humano em carne, achar que posso dizer você pode ou não pode, você está apto ou não está apto a ser batizado, eu não me sinto. Eu, eu não posso ser essa pessoa julgando. Eu tenho que deixar esse julgamento para Jesus, sabe? Então eu passei por uma situação dessa, assim, de questionamento, de confrontamento, de exortação. Porque eu creio que as pessoas podem trabalhar com regras, elas podem trabalhar com igrejas que eu estou falando, tá? Mas eu acho que a gente não pode ocupar o lugar do juiz. E eu acho que quando a gente sai do lugar do juiz, eu queria que vocês gravassem isso. Quando eu estou sendo juiz de alguém ou de algo, é quando eu entro no estado de não perdão. Porque eu criei uma expectativa, eu passei pelo meu sistema de crença, eu dei a sentença e digo se aquela pessoa está apta ou não, se pode ou não, se é ou não. E aí eu sempre dou de exemplo aquele filme da cabana, que o cara fica muito magoado, né, por causa do que aconteceu com a filha dele, e ele fica questionando Deus. E aí Deus começa a lembrar ele de tantas coisas que ele fez, se ele também não merecia ser punido. E Deus também coloca ele na cadeira de um juiz, falando de um filho de outro filho. Olha, esse seu filho aqui fez isso, você vai fazer o que com ele? E esse seu outro filho aqui, sua filha, fez isso aqui, você vai fazer o que com ela? E aí ele ficou sem fala. Por quê? Como, eu não sei se foi a Sabrina ou a Carlinha disse, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado adâmico, que é um lado que não é tão bom. Então a gente vai errar, a gente vai decepcionar pessoas, às vezes a gente vai machucar, às vezes a gente é machucado, mas abram mão da cadeira do juiz, do juízo. Sejam igreja. E ser igreja é você amar, abraçar. E assim, às vezes você não vai concordar com o que o outro fez.
mas você não é o juiz. Deixa o juízo para Jesus, para o Espírito Santo e perdoa, porque quando você perdoa, você para de carregar esse peso, essa dor, sabe? Eu acho que você vai deixando essa dor para trás. Então, acho que a minha contribuição hoje é essa. Obrigada, Jana. A Renata, acho que não está. Então, vamos continuar? Sá, volta lá para gente. Vivendo a palavra. Só para a gente fazer um resumo, né, aqui. Essa fase da minha vida só me fez ter a certeza de que Deus está sempre comigo. A liberação do perdão foi libertador. Tornou a minha vida mais leve e plena, pois eu liberei o fluir do amor de Deus na minha vida. Deixei o Espírito Santo, deixei o Espírito Santo cuidar da minha força e da minha mansidão. A bênção e a graça são heranças que precisamos, acho que são alguma coisa, são heranças que precisamos e uma decisão que precisamos acessar para que tenhamos uma vida plena e leve. Essa decisão depende apenas de você. Pode passar. E aí, fazendo a nossa postura Lines, né, que é o nosso exercício, nossa sugestão de exercício, eu sugiro que vocês reflitam e pensem no nome de uma pessoa, uma apenas, que você precisa liberar perdão por qualquer coisa. Pode ser uma coisa simples que a gente acha, mas que está ali ainda, está incomodando de alguma forma. Pode ser um colaborador, como a Jana falou, mas pode ser alguém da família próxima, pode ser alguém da família distante. E escreva uma ação, como a Sabrina falou, precisa ter a ação, né? Então, escreva uma ação para colocar em prática. Escrever e colocar em prática essa liberação da mágoa para viver em paz na plenitude. Então, essa é a sugestão de exercício do dia. Uma pessoa, uma ação e prática dessa ação, tá? Então, coisa rápida. Pode passar, tá? E agora vamos criar o seu milagre. Profetize de forma positiva que o Espírito Santo vai cuidar da sua mansidão. Seu coração vai liberar todo o perdão e você viverá pela graça e pela fé, acessando plenamente as suas heranças. Então, o dia de hoje, eu queria deixar, né, essa coisa do perdão para vocês, essa coisa também do julgamento que a Jana falou, da decisão de perdoar, que é importante a gente agir de alguma forma, como a Sabrina também falou. Então, acho que não é só uma decisão, né, mas é colocar em ação, com palavras, com gestos, com ações, esse perdão, né? Liberar, libera mesmo. E aí deixar o amor de Deus fluir na sua vida, né? Então, acho que era essa a contribuição do dia de hoje. Espero que tenhamos, né, nós aí contribuído para você de alguma forma, para que você possa viver nessa plenitude. Eu queria agradecer. Sá, vou me despedir, tá? Para você encerrar a gravação. Então, ó, um beijo. Lembra que a gente está aqui todas as segundas-feiras. Hoje é o dia 17, são 40 dias. Dá tempo ainda. Se você não começou, assista os que estão gravados no nosso canal For Lines do YouTube. E daqui para frente, vem ao vivo. Vem, ó, nesse fluir, né? É um fluir nessa unção maravilhosa que nós temos aqui. Vamos tirar foto já já, Flávia. Vamos sim. E ó, um beijo, obrigada. Tenha um dia extraordinário, uma semana maravilhosa. Obrigada e gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Sapo, quer liberar